Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um Fala Dudu. E hoje a gente vai continuar em cima da discussão sobre teto de gasto, o que fazer em termos de política fiscal, etc. Você pode até reclamar, pô, o cara vem lá me falar de novo dessa questão fiscal, o que eu posso fazer? Se essa é a questão que está dominando o debate hoje, a gente vê cada disparate por aí, né? Cada ideia meio que maluca. Hoje eu estava mesmo vendo um post nas mídias sociais dizendo que teto do gasto é racista. Então assim, tem umas coisas dessa natureza, a gente precisa tentar deixar um pouco mais claro. Então sim, vou voltar à política fiscal no Brasil, em particular a discussão sobre o teto de gastos. O teto de gastos foi aprovado em 2016, né, uma emenda constitucional, em que ela falava o seguinte, né, e que ele faz o seguinte, ele delimita a velocidade a qual os gastos podem crescer no Brasil, gastos do governo. Beleza, por que a gente precisa disso? Porque os gastos, desde a redemocratização, tá? Se olha os gastos do governo com proporção do PIB, desde lá 1991, que é onde a gente começa a ter um dado bom, é só para cima, certo? Aí a gente, no começo, isso daí gerou inflação muito elevada no começo dos anos 90, né? Porque tinha muito gasto e não arrecadava. Depois a gente conseguiu derrotar a inflação com o Plano Real, só que aí o substituto da inflação foi um aumento contínuo dos impostos. Então hoje em dia o Brasil ele taxa como se ele fosse um país rico. Achar aí 34%, 35% do PIB de imposto para financiar esses gastos que não pararam de crescer. Na pandemia o gasto explodiu e a arrecadação caiu, mas aí tudo bem, isso é um ano e meio, é o ciclo de negócios que a gente fala, né, que está muito ruim, isso vai gerar o déficit. Não estamos preocupados com isso. Estamos preocupados olhando para frente, voltar para uma trajetória que estabilize a economia, né, o lado fiscal da economia, que a dívida do governo não pode ir crescendo sempre. A sua dívida pode ir crescendo sempre? Se a sua dívida vai crescendo sempre, alguma hora o credor fala assim, não vou te prestar mais. Aí vai ter um credor bem ousado que vai ser, eu te empresto, mas é uma taxa muito mais alta, né, de juros, porque ele tem que meio que se proteger do risco de você não pagar. Isso acontece com o país também, tá? Aí as pessoas respondem às vezes, não, mas o país não existe isso para o país, que o país pode imprimir a própria moeda. É verdade. O país pode resolver o problema do seu endividamento com inflação. Não, é verdade. E você não pode, né? Eu não posso fabricar dinheiro em casa. Mas tem consequências. E as consequências a gente sabe que são bem ruinzinhas. Principalmente para as pessoas mais pobres, né? Que são as que mais apanham quando vem a inflação elevada. Certo? A pessoa que não tem conta no banco, não tem aquele investimento que protege da alta da inflação de um dia para o outro e tal. A gente não gosta de inflação. A gente não gosta de calote também, porque desorganiza a economia, né? Então o governo chegar e falar lá explicitamente, não vou te pagar. A gente pode tributar mais? Pode, sempre pode, mas aí, de novo, a gente já está num nível de tributação que é alto. Então tributar mais ainda em cima do nível que é alto, dá a economia, né, vai travando. Por isso que o teto, ele tem, a coerência do teto, a lógica do teto é impedir que esses outros mecanismos que são deletérios, né, para tanto a distribuição de renda quanto o crescimento, eles entrem em ação para resolver o problema da dívida muito alta, do gasto que não para de subir. Nota o seguinte também, a lei do teto, ela não proíbe que o gasto em certas áreas cresça mais rápido do que a inflação. Não proíbe. A lei do teto proíbe que os gastos totais cresçam mais rápido do que a inflação. Não está nem derrubando os gastos totais, em termos reais, né? Você pode, a inflação no passado, você vai lá, meio que repassa. Mais ainda, tem lá uma cláusula de escape na lei do teto para deixar o governo gastar mais em anos, por exemplo, como esse, que é um ano terrível para a economia e a arrecadação cai e o governo tem que dar o voucher e aumentar o seguro-desemprego e tal. Não tem problema também. Então, está desenhado para lidar com isso daí. É óbvio que assim, você me fala para mim, eu quero no mundo ideal em que eu posso meio que ano a ano analisando minhas prioridades, né, de gasto e eu posso também, olha, esse ano eu vou gastar mais, mas aí ano que vem eu vou gastar menos. Isso é levado a cabo, isso é implementado. Aí você não precisa do teto de gastos.
né? Então vai ter um governo que vai fazer uma política fiscal contracíclica, por exemplo, vai gastar mais umas horas e aí vai gastar menos em outras, e isso vai deixar a dívida meio que ali sobe um pouco, cai um pouco e não explode. Um governo que tem muita dificuldade, ou num país, eu não estou falando desse governo em particular, que tem muita dificuldade em a sociedade, né, em amarrar suas mãos para não deixar o barco desandar, uma regra meio que, entre aspas, burra, né, uma regra meio que, claro, ele vai ter que ser seguido isso daqui, eu não posso subir mais do que a inflação. Você fala, pô, esse ano deveria poder subir um pouco mais que a inflação. Aí no ano que vem a gente sobe menos que a inflação. O problema é que na prática esse ano você sobe um pouco mais do que a inflação, aí no ano que vem você também sobe um pouco mais e no outro também. Não tem negócio de subir o menos. Então acho que faz sentido amarrar as mãos, falar, olha, não pode, pronto. Entende? É o ideal, de novo? Não. É o que temos para hoje, assim, é o que temos para impedir que a dívida pública assuma uma trajetória explosiva. Então, recapitulando, para que serve, galera? Ele corta gastos? Não. O gasto só não pode crescer mais rápido que a inflação, número 1. Número 2, ele impede que em situações extraordinárias a gente possa gastar mais? Não, tanto que esse ano a gente está gastando mais, né? Número 3, ele é uma coisa genial, um desenho super bem implementado? Não, ele é uma maneira de você impedir você de fazer burrada. A gente precisa disso? Aparentemente precisa. Número 4, é verdade que ele impede gastos crescentes na educação? Ou gastos crescentes na saúde? Ou gastos crescentes com infraestrutura? Não. Isso é mentira, né? O que ele fala é o total, não pode, então, se você quer aumentar aqui, você vai ter que cortar ali, certo? E aí força a sociedade, força a gente a debater prioridades. O país precisa disso, precisa aprender a fazer isso. O Congresso Nacional e a sociedade e o governo e o executivo precisam aprender a discutir prioridades na hora do orçamento. E não é, a coisa não é trivial. Por exemplo, o Brasil está tendo uma mudança de estrutura etária, né? Está tendo cada vez menos crianças e cada vez mais idosos. Então a gente precisa começar a discutir nesse negócio quanto que vai para a educação, quanto que vai para a saúde, por exemplo. A gente possivelmente está gastando mais em educação, entre aspas, do que deveria, e deveria realocar isso um pouco mais e menos em saúde do que deveria. Certo? Tem que fazer esse debate de uma maneira desapaixonada e racional. Isso aqui é uma defesa, o porquê vindo a público para defender o teto do gasto. A gente entende que não é o arranjo perfeito, mas é o arranjo que permitiu, nos últimos anos, conter as expectativas de inflação, levar a uma taxa de juros real mais baixa e fazer com que os investidores acreditassem que o país não vai explodir de balofo no futuro, certo? Tirar o teto do gasto num momento conturbado como esse, num momento em que a coisa do populismo econômico vai ganhando força, etc., é um risco danado. Um abraço para vocês, até a próxima.